Olá, meus amigos, muito boa noite, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e hoje temos um programa especial oferecido pela plataforma de streaming Netfé. Olha, deixa eu lhe dizer, talvez você ainda não conheça essa plataforma, nós queremos apresentar-lhes o futuro, mas o futuro chegou até vocês. Netfé é uma plataforma de streaming totalmente com conteúdo cristão. Ali você assiste cultos, palavra, ministrações de textos bíblicos, explicações de textos bíblicos, debates, programas com respostas e perguntas, programas musicais. Você encontra um material que irá edificar a sua vida. Entre agora netfé.tv, faça o seu cadastro, não é? E participe e compartilhe, juntamente com sua família, de todo o conteúdo que esta plataforma de streaming pode lhe proporcionar e com certeza vai lhe proporcionar. O futuro chegou agora, netfé.tv. Fica comigo. Pois bem, nesta noite nós vamos fazer uma programação diferente. Como eu faço todas as noites em que fazemos o programa, eu quero saudar-lhes dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta a programação nos dando a sua audiência onde quer que você esteja. Nossa, daqui a pouco o meu diretor talvez me envie a relação de praças que nós estamos alcançando através dessa plataforma de streaming. No último programa, onde falamos sobre a maçonaria, nós alcançamos muita gente em mais de um país. Alcançamos ensinando a poderosa, santa, transformadora e inefável palavra de Deus. Nós havíamos nos proposto a hoje ensinar, aliás, trazer um debate sobre divórcio e novo casamento, que é um tema que tem sido um dos mais procurados nas redes sociais, nos sites de busca, divórcio, não é? Juntamente com vacina e outras palavras correlatas, mas o divórcio tem sido sobejamente procurado nos sites de busca. Então, as pessoas querem saber qual é a posição do cristão diante do divórcio. Um cristão divorciado pode casar novamente? Nós vamos trabalhar esse tema na próxima sexta-feira. Você não pode perder. Não vou dar spoiler aqui. Hoje não vou responder perguntas sobre esse tema, porque na próxima semana nós teremos, eu receberei convidados muito especiais que têm vasto conhecimento na área teológica, na área da psicologia, no aconselhamento matrimonial, para juntos tratarmos sobre divórcio e novo casamento. Um divorciado vai para o inferno? Não é? Existe subsídio bíblico para que um cristão, alguém comprometido com Deus, possa, de fato, desfazer o casamento? E se ele casar de novo, isso é pecado? Tudo isso nós vamos tratar na próxima programação, você não pode perder. Mas hoje nós vamos, juntamente com vocês, que são nossos teleinternautas, nós vamos responder as perguntas. São muitas perguntas que nos chegam aqui. E, irmãos, eu não posso responder perguntas por WhatsApp. Pessoas que me ouvem nos programas de rádio, me assistem nas lives, nas redes sociais, nos programas de TV, anotam meu WhatsApp e me mandam perguntas. Gente, eu não posso responder a pergunta de um irmão em detrimento de outro, porque dessa forma eu seria injusto. Então, hoje, eu estou tirando, juntamente, nós conversamos aqui com a direção da Netfé. Hoje eu vou fazer o programa Eu Daqui, Você Daí, e juntos nós vamos aprender a santa, poderosa palavra de Deus. Eu não sei se meu diretor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, diretor, o nosso chat já está habilitado? O chat está habilitado, diretor? O chat... Eu não sei, sua voz saiu no ar, diretor? Ah, não saiu no ar. Ah, está só no meu ponto, né? Está só no meu ponto. Então, você pode me auxiliar agora. Compartilha, chame as pessoas para entrar na nossa plataforma de streaming Netfé, para que possamos agora responder perguntas. Você pode colocar as perguntas no
chat no chat da nossa plataforma, e essas perguntas chegarão até mim. Eu quero saber se nós, diretor, se nós tivermos uma primeira pergunta, pode colocar, eu vou ler. Se tiver uma pergunta, pode colocar a pergunta e nós vamos já responder. Temos pergunta, diretor? Temos pergunta. Temos a pergunta da Carla Costa. Ela não diz de onde é. Pastor, quero saber se um pastor pode impedir você de tomar a ceia. Se um pastor pode impedir você de tomar a ceia. Carla, pergunta pertinente, pergunta maravilhosa, pergunta que tem sido motivo de muitas discussões, e por que não dizer, de até entristecimento de algumas pessoas com o cristianismo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas vezes nós ouvimos dizer, hoje nem tanto quanto antigamente, que pessoas foram impedidas de tomar a ceia do Senhor. Bom, primeiro, algumas questões acerca da ceia. A Bíblia não diz que é santa ceia. Primeira epístola de Paulo, capítulo 11, é o texto onde fala da ceia do Senhor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, Paulo trata sobre a ceia do Senhor. Interessante, irmãos. E pode tirar a pergunta, diretor? Deixa só a tela isto. Bom, interessante que o texto, na verdade, a preocupação de Paulo não é tratar especificamente da ceia em si, mas de regular um comportamento equivocado dos cristãos. Havia comportamento equivocado na igreja do primeiro século? Sim. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe, não é, que nós somos pó. E nós temos um conflito dentro de cada um de nós, seres humanos. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz a Bíblia Sagrada que existe uma guerra entre o espírito e a nossa humanidade. O texto diz que a carne, a palavra grega sarkis, milita contra o espírito, luta, trabalha contra o espírito. E Paulo, então, vem à igreja de Corinto, que também é tema de um dos meus livros, Análise da Igreja de Corinto. Paulo vem dizendo, aquela igreja, no capítulo 11, a partir do versículo 17, que ele olhava para as reuniões de comunhão, chamada reunião agape. A palavra agape é amor em grego, não é ágape, mas agape, que é a pronúncia correta. O acento está no segundo alfa, acento agudo. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, olha só, não é? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Veja, o que havia? Havia uma reunião agape, uma reunião de amor, cada um levava um prato, e o teor do cristianismo é que a igreja tenha as coisas em comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre os irmãos. Não pode haver acepção de pessoas. Paulo mostra que lá em Corinto havia acepção de pessoas. Havia acepção de pessoas. Então, Paulo começa a dizer, vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal. Vocês se reúnem de forma equivocada. E aí Paulo os repreende e começa a dizer, né? Versículo 22, olha. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Eu gosto muito dessa tradução da atualizada, usa mesóclise, que é o pronome entre tema e desinência, né? Nisso certamente não vos louvo. Paulo está dizendo, vocês estão errados, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E aí ele trata da ceia. Bom, primeiro, o texto não diz santa ceia, diz ceia do Senhor. Não diz que os elementos devem ser consagrados, dizem que foi dado graças. Agora, não é bíblico, presta atenção, não é bíblico impedir alguém de tomar a ceia do Senhor. Não é correto, porque afronta um princípio bíblico que está no capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Existem duas ordenanças na Bíblia. Uma é o batismo em águas e outra é a ceia do Senhor. Os crentes devem partilhar da ceia do Senhor. E aí temos outra pergunta. Existem denominações que tomam ceia somente uma vez por ano. Não é? Existem denominações que tomam ceia todo mês. E existem pessoas como eu, que na época de missionário tomava ceia várias vezes no mesmo dia. Não é? Isso não existe uma regra com relação a isso. Mas não se pode impedir alguém de tomar a ceia. Pastor, mas e a disciplina? É bíblica? Ora, a disciplina é bíblica. Tem um texto, um livro do Dr. Shedd que chama Disciplina na Igreja, até recomendo que vocês leiam, mas ele comenta que a disciplina é trazer para perto, não é afastar. Ah, mas e por conta do mau testemunho? Não tem Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará. Mas com relação a impedir a ceia do Senhor, irmãos, 1 de João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E no versículo 7, 1 de João 1, diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o texto diz que o homem deve examinar a si mesmo. Então, é de fórum íntimo. Ah, pode ser disciplinado de trabalhos da igreja? Pode, mas da ceia do Senhor é entre ele e Deus. Entre ele e Deus, ok? É entre ele e Deus. Tá bom? Tá respondendo? Ah, se você quiser mais informações sobre o assunto, maiores está errado isso. Mais informações sobre o assunto, entre no meu site, Pastor Roberto Cruvinel, na área Downloads, e ali nós temos um estudo sobre a ceia do Senhor. Ok? Então está respondido. Olha, levei 12 minutos. Quase 12 minutos respondendo essa pergunta. Você pode mandar perguntas e nós teremos o prazer de responder a vocês, tá ok? Podem mandar as perguntas e nós vamos responder a vocês com alegria. Diretor, se houver outra pergunta, pode mandar e eu vou observar aqui. Tem uma pergunta da Railda Ferreira Costa. Pastor Cruvinel, por favor, tira uma dúvida que tenho. Por que um cristão não pode fazer tatuagem no corpo? Tatuagem. Tá bom. Obrigado, irmão Railda. Vou responder agora. Aqui é outra polêmica, né? É interessante que existem aqueles que defendem que o cristão pode fazer tatuagem usando o texto de Apocalipse 19, que ele vem marcado na sua coxa, né? Não tem fundamento, gente. Isso, sem dúvida alguma, tem fundamento, não tem mesmo, não é? Qual é o tatuador que tatuou Jesus? Porém, os que proíbem a tatuagem usam o texto de Levítico, deixa eu ver aqui, Levítico 19. Levítico 28, 19 e 28. Abra se você quiser abrir sua Bíblia ou quiser anotar. Na verdade, você sequer precisa anotar. Se você já está inscrito na Netfé, esse programa ficará habilitado para todos os assinantes da Netfé, todos aqueles que estão inscritos na Netfé. 19 e 28, que diz assim, ó, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. O que tem a ver? Bem, os pagãos cortavam os cabelos da cabeça ou da barba de certas maneiras para honrar seus ídolos, ou para rituais fúnebres pagãos, não é? Cortar o corpo era praticado para mostrar arrependimento extremo ou desespero. Condenam-se aqui essas práticas entre o povo de Deus. Essas proibições eram para guardar o povo de Israel de seguir as práticas supersticiosas e idólatras dos pagãos que viviam ao seu redor. Então, este texto está falando de idolatria, não está falando de marcar o corpo coisa que valha. Por exemplo, muitas senhoras hoje,
muitas mulheres hoje, não hoje fazem a sobrancelha definitiva, né? Aquilo é uma tatuagem. Fazem a sobrancelha definitiva. É pecado? Não, não tem fundamento dizer que é pecado. Agora, um crente deve abster-se da aparência do mal, sim. Um crente tem que ter bom senso, sem dúvida alguma. Por exemplo, um crente que faz, depois de crente, se ele não é crente, Atos 17:30, deixa eu ver se é isso mesmo, dizendo que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Atos 17:30. Isso. Se tiver alguma coisa aqui, diretor, pode mandar aqui no Atos 17:30. Atos 17. Você pode colocar sua pergunta aí no chat, ok? Pode colocar sua pergunta no chat. Atos 17:30, que diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você não tinha conhecimento, você fez lá uma série de tatuagens. Agora, você como crente, sabendo determinadas coisas, por exemplo, questão de bom senso, você quer fazer uma tatuagem tribal, que você sabe a origem daquilo, aquilo não tem relação com paganismo, se tiver, não é conveniente a um crente. Letras japonesas não tem relação com shintoísmo, então não é conveniente a um crente, não é? Sem contar que observar a habilidade, competência do determinado tatuador. Agora, vamos supor uma irmã crente que vai fazer tatuagem nas nádegas, por exemplo. Ora, como é que isso se processa? Quem é que vai colocar a mão nas nádegas dessa irmã? Isso está errado. Então, nós não podemos imitar o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não é proibido, não é pecado, mas deve haver, de fato, bom senso. Deve haver bom senso com relação a tatuagens. Agora, existem tatuagens corretivas, não é? Tatuagens que são corretivas. Elas são importantes quando se aplicam à reconstrução estética de alguém, ok? Bem, respondemos aqui. Deixa eu ver, não sei se temos mais alguém aqui, mais alguma pergunta. Você pode enviar a sua pergunta para o nosso chat. No chat da NetFé temos aí um espaço em que você pode colocar a sua pergunta. Se tiver as perguntas, podem colocar que nós vamos responder. Temos mais alguma pergunta? Diretor? Não a temos. Ângelo pergunta, eita, aqui eu vou ter que pegar um dos meus livros. O batismo só em nome de Jesus é válido? Ângelo, muito bem, obrigado pela sua pergunta. Existe hoje uma série de igrejas unicistas que ensinam o batismo somente em nome de Jesus. Eu trato disso desse livro meu, que é o livro Religiões, Seitas e Heresias, Antigas e Modernas, esse esgotado, não é? Minha autoria ele está esgotado. Eu trato sobre esse assunto desse livro. Nós ficamos com a Bíblia. Esse tipo de batismo somente em nome de Jesus, ele é calcado na interpretação errada de alguns textos de Atos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: texto fora do contexto gera pretexto, texto fora do contexto gera pretexto, né? Então, nós temos algumas igrejas que são unicistas. Deixa eu pegar aqui os textos. Bom, os textos de Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5, que falam sobre batismo em nome de Jesus. Não constituem uma fórmula batismal, pois não apresentam padrão. Se assim fosse, qual seria correta? Batizar em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo? O batismo em nome de Jesus significa efetuar uma ordenança segundo a autoridade de Jesus, ou seja, de acordo com a instrução dada por ele.
Onde é que está a instrução dada por Jesus? Em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Deixa eu pegar aqui o texto. Evangelho de Mateus. Mateus 28, 19. Que diz assim a palavra. Perdoa, meus irmãos. Um minuto. 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem falou isso? Foi Jesus. Então, vamos ficar com aquilo que Jesus ensinou. Ok? Tá? Tá respondida a pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tiver mais alguma pergunta, eu vou responder agora. Temos mais alguma pergunta? Pode mandar. Mais alguma pergunta? Não? Diretor? Sim. Delay. Uma pessoa pode ser arrebatada no dia do Senhor sem o batismo do Espírito Santo? Oh, que pergunta boa. Sabe por quê? É a área de pneumatologia e a área de soteriologia. O que é soteriologia? É doutrina da salvação. A doutrina da salvação. A palavra soteria significa salvação, né? A palavra soteria significa salvação. Então, soteriologia é a doutrina da salvação. Também, a palavra também significa saúde. E por que pneumatologia? Porque também envolve a doutrina do Espírito Santo. Quando o crente aceita Jesus, Efésios 1,13, vamos lá? Efésios 1,13. Peço perdão aos senhores, hoje uma tosse. Efésios 1,13 diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que esse texto significa? Que quando você creu, não é? O Espírito Santo vem em você e te sela. A palavra selo é uma analogia de propriedade, é uma figura de linguagem usada para dizer que você pertence a Deus agora, por intermédio de Jesus. Como isso se dá? Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13 fala a mesma coisa, né? Romanos 10:13 diz aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9 e 10. Se com a tua boca, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Na outra versão atualizada, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo convence do pecado. Agora, o que é batismo? Então, batismo no Espírito Santo. Bom, primeira conclusão. Para você ser salvo, você não precisa ser batizado no Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. Não. Atos 2:21 diz que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Romanos 10:9 e 10, 10:13, enfim. Agora, se você é salvo, é importante buscar o poder do Espírito Santo, porque em Efésios, capítulo 6, vamos lá, não é? Espero que você esteja sendo edificado, Efésios, capítulo 6, vamos voltar. Bastante Bíblia hoje, né, gente? 6, 10. Por que é importante o batismo no Espírito Santo? Atos 1:8, recebereis poder. A palavra grega lá é dynamis.
Alguns pregadores falam dinamite, errado. Nobel não tinha nem inventado dinamite, não pode ter essa alusão. Dinamis é gerador de poder. É gerador de poder. E recebereis poder e ser-me-eis testemunha. Ok? Ser-me-eis testemunha. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, você recebe poder e vai ser mártir, testemunha. Muito bom. Aliás, o texto grego aqui tem uma conotação interessante. Deixa eu pegar aqui. Atos 1:8. Diz, alá, mas, né, adversativa, lempses te dinamin tontos, tu hagio pneumatos, efmas kai eseste martires, né? Sereis as minhas testemunhas. Aí usa um locativo ente Jerusalém kai en Pacete e Judaia, Cai Samareia, não é? Quer dizer, Cai Reus, Esratu Tesges, quer dizer, até os confins da terra, né? O último da terra. Então, a pessoa recebe o poder e é testemunha. Então, receber o poder de Deus, é batismo no Espírito Santo, dons espirituais, tem que ter uma finalidade. E aí, nós temos que entender que está em Efésios 6:10. Quanto ao mais, da Bíblia, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu ver qual é a palavra usada para poder, Efésios 6:10. 6:10. Cateites. Isto. Kratos, poder, né? Kratos, poder. Bom, então aqui, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, olha aqui está o segredo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí o texto, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, existe uma luta espiritual. Existe uma luta espiritual, querido irmão. Existe uma luta que não é física. Ninguém vai dar um armlock, um cruzado, um upper em Satanás. Ou como é da minha arte, um martelo, uma galopante, um dedo no olho, uma cabeçada num demônio. Não, isso não existe. Então você tem que vencê-lo com armas espirituais, né? Com armas espirituais. Ok? Você está sendo edificado? Então, que maravilha! Você pode mandar a sua pergunta, colocando a sua pergunta aí no nosso chat, mas eu quero chamar aqui os nossos comerciais, no nosso intervalo. Diretor, nós temos vinheta de intervalo? Diretor? Muito bem. Então vamos ao intervalo. Deixa eu falar para você. Você gostaria de aprender grego bíblico? Gostaria de aprender língua grega? Você gostaria de aprender a ler o Novo Testamento grego? Eu tenho aqui nas minhas mãos o Novo Testamento, Mr. Ellen, de 28ª edição, o Novo Testamento da Graça, né? O Novo Testamento. E aí nós temos aqui os textos em língua grega, nós temos os textos em grego. Né? Você gostaria de aprender a ler o Novo Testamento grego? Bom, você pode aprender agora. Agora, a partir de julho, nós começaremos uma nova turma de língua grega. Mas antes de falar sobre isso, escute o testemunho de um aluno da primeira turma, conforme eu vou colocar agora. Presta atenção. Graça e paz.
Me chamo Edelmar Messias e moro na Inglaterra, em Londres. Estudei na Universal Central of London, estudei teologia, mas o meu curso incluía o hebraico e o grego moderno, mas não o grego bíblico. E eu sempre tive vontade, então, de estar aprendendo o grego do Novo Testamento. Tive a oportunidade de conhecer pela rádio aí, né, o pastor Cruvinel, e então adquiri o curso de grego e outros cursos mais do pastor. E eu gostaria aqui de fazer a minha observação, que são cursos maravilhosos. Tenho aprendido, crescido muito, muito no conhecimento, especialmente no conhecimento da língua grega. Eu quero recomendar muito todos os cursos que vocês puderem adquirir do pastor Crovinel. Será um grande investimento na tua vida e na vida e também no seu ministério, na vida da tua igreja e do teu ministério. Quero recomendar aqui porque eu estou realmente maravilhado com aí o material didático, né, com a didática fácil, clara e objetiva. Então aqui meu muito obrigado ao pastor Cruvinel por esse empenho e por ser a pessoa maravilhosa que ele tem sido, sempre respondendo as perguntas, sempre atento ali às necessidades dos alunos, sempre atendendo a tempo e fora de tempo aí as indagações, as dúvidas. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Re Eirene Tuquírio. Maravilha, ele termina saudando, não é? Em grego bíblico, Rei Irene Tukiri, a paz do Senhor em grego bíblico. Agora, veja bem, nosso curso, a nossa proposta em 6 aulas, você deve estar fazendo a tradução literal, tradução em equivalência dinâmica, tanto dos substantivos masculinos de segunda declinação, quanto dos verbos no presente de indicativo ativo, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir, além disso, fazer análise morfossintática. Você viu o testemunho do Messias? Além do curso de grego, ele se matriculou no curso avançado de teologia, comprou o curso de escatologia online. Tudo isso nós temos disponível. Se você quiser informações, me mande uma mensagem no WhatsApp 11 967 665787. Mas especificamente sobre o curso de grego, esse curso já inclui todo o material, dura 6 meses, uma aula por semana, aulas em torno de 1 hora e meia cada aula. Nós temos um grupo de WhatsApp só para os nossos alunos, material está todo incluso, você só precisa ter um caderno para escrever fazer as suas traduções dos exercícios. Olha, você não pode perder. Quer estudar teologia comigo? Quer estudar teologia comigo? Manda uma mensagem 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Mais uma vez, 11 967 66 5787. Bom, deixa eu falar também para você um pouquinho dos nossos cursos de teologia. Vai aparecer aí na sua tela o curso teológico, Estudo de Teologia com o pastor Roberto Cruvinel, Estudo de Teologia com o pastor Roberto Cruvinel. Você tem 4 cursos disponíveis. 4 cursos disponíveis. São cursos livres, reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus, totalmente apostilados. Se você quiser estudar teologia comigo, me mande uma mensagem no 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. 11 9 6766 5787. Ok? Muito bem, vamos continuar respondendo perguntas. Vamos lá? Mande a pergunta para nós. Mande a pergunta para nós. Eu quero só agradecer as pessoas que estão me mandando mensagens. Obrigado. Você pode colocar a sua pergunta aí no chat. Deixa eu responder mais 2 perguntas. Por que as igrejas estão perdendo tanto tempo em ministração de ofertas e menos tempo para a pregação? Fernando da Assembleia de Deus Boa Vista. Fernando, talvez não tenha pregação suficiente. Cada um, Fernando, tem a igreja que quer. A primazia deve ser da palavra de Deus, tá bom? É importante ter a palavra de Deus, ok? Vamos para a próxima pergunta. Tem mais alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta?
Hã? Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, se Deus criou no princípio os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazio, o que houve? Anderson da Assembleia de Deus Madureira. O Anderson é chamado de período caótico da terra. Período caótico da terra, ou teoria da lacuna. O Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio do nada Deus cria tudo, e o versículo 2 diz, e a terra estava sem forma e vazia, talvez seja a melhor tradução, ou tornou-se. Se tornou-se é porque não era. Os dispensacionalistas, como Lawrence Olson, o livro Plano Divino através dos séculos, entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter passado um número muito grande de anos. E ali se deu a extinção dos dinossauros, por exemplo. Inclusive, há a teoria de que Isaías 14, quando Satanás cai do céu, Ezequiel 28, que entende-se que é uma profecia de dupla referência, esse Éden mineral de Ezequiel 28, que seria pedras afogueadas, onde Satanás andava, embora o texto se refira a um rei, né? E os intérpretes entendem que se refere a esses dois personagens, seria esse Éden mineral, né? E essa queda de Satanás que fez com que a Terra se tornasse sem forma e vazia. Esta é uma teoria dispensacionalista. Não sei se eu tenho um livro, eu tenho esse livro, eu não sei se ele está próximo aqui, mas Lawrence Olson, no livro Plano Divino através dos séculos, fala sobre isso, ok? Temos mais perguntas? Vamos lá? Você pode colocar sua pergunta aí no chat, nós estamos caminhando para o final. Pastor, Jesus é Deus, Alexandre do Ministério Rosa de Saron. Opa, eu vou responder. Deixa eu até mandar meu abraço. Fugiu o nome do irmão, acho que é irmão Juvenal. Irmão Juvenal hoje já comprou o nosso curso médio, mandou fazer um Pix, não é? E ganhou ainda, além do desconto normal, já ganhou mais um desconto por ter pago à vista e vai receber o nosso material. Eu quero mostrar para vocês, esse aqui é o curso de capacitação ministerial. Todos os cursos você tem esse trabalho. Veja aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é isso. A natureza humana de Cristo. Deste lado, a natureza divina de Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Agora, observa quantos textos bíblicos nós temos aqui. Imaginem uma apostila que colocasse todos esses textos bíblicos aqui, ó, todos eles, por extensos. Este material teria um número absurdo de páginas. Bom, Jesus é Deus. O Evangelho de João 1 diz: En arhen hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O texto mostra, muitos textos, que Jesus é Deus. Vamos lá, anote: Jesus é Deus. João 1:1, João 1:18, João 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreus 1:8. Né? Ele é o alfa e o ômega, né? Apocalipse 1:8, 1:17, 22:13, Isaías 44:6. Ele é o santo, né? Atos 3:14, Isaías 41:14, Oséias 11:9. É o Pai da eternidade maravilhoso, Isaías 9:6. Juízes 13:18, Deus forte, Isaías 9:6, Isaías 10:21. Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8, Tiago 1:21, Salmo 24:8-10. Irmão, olha, atributos divinos com relação a Jesus, onisciência, João 1:47-51. Vou ler um dos textos das várias referências para cada atributo. Onipresença, João 3:13, 14:23. Onipotência, Mateus 8:26, 27, 28. Hebreus 1:3, Apocalipse 1:8. Enfim, aí autoexistência, eternidade, espiritualidade. São dezenas de textos bíblicos. Então, Jesus é Deus, não se pode negar esta realidade. E isso você encontra tudo nesse
nesses nossos cursos, não é? Se você quiser estudar teologia comigo, aprender tudo isso, me manda uma mensagem e eu vou te mandar informações sobre os nossos cursos. Me dá uma mensagem no meu WhatsApp, 11 967665787. 11 967665787. Bom, temos mais alguma pergunta? Vamos lá. O Ricardo Durães. Ricardo Durães. Irmão, o irmão não acha que o declínio espiritual seria porque estão buscando as coisas do mundo e não do reino, e não o seu reino? Irmão de Belo Horizonte. Ricardo, é o seguinte: a Bíblia ensina que resultado da salvação é santidade. Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Vamos ler? Romanos 12, vou pegar aqui o texto. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de toda a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você renova a mente? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando-se à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, ó que texto bonito, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Então, Hebreus 12, 14 diz, Hebreus 12, 14, pega aqui, Hebreus 12, 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a sua pergunta é aonde está o coração do homem? Se o coração do homem está em Cristo, ele vai ser espiritual. Não é? Ele vai ser espiritual. Tem uma palavra, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu procurar um texto, só um minuto, meus irmãos. Fala aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual, deixa eu ver aqui o versículo 14, aqui, ó. 14, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é? Então, um homem espiritual tem um procedimento na contramão do mundo. Tá bom? Tá respondido. Agora, cada um tem o procedimento que quer, né? Certo? A comunhão com Cristo conforme deseja. Não, não é? Vamos lá. Mais perguntas? Jaísa, Assembleia de Deus, São José. Jaísa, Assembleia de Deus, São José dos Campos? Gostaria de saber com quem Caim e Abel formaram família. Bom, Abel com ninguém. Abel foi morto por Caim. E se Deus fez mais mulheres, essas descansam para o dia do depois de Eva. Tem uma lenda aí da Lilith, né? Já ouviram falar disso, né? E a tal da teoria pré-adâmica. Mas não, a Bíblia diz que Caim mata Abel, ele foge para a terra de Nod. A resposta disso está em Gênesis 5. Como é que é esse povo da terra de Nod? Observa que a revelação do Gênesis não é linear, tá? É pontilhar por assuntos. Veja Gênesis 5, 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão, Sete é o filho de Adão. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas.
ok? Então ele teve mais filhos e filhas, tá bom? Mais perguntas? Mais? Não? Acabou? Então bora. Pode falar, pode colocar. Carlos Inácio, de Porto Alegre. Uma vez ouvi falar que as pessoas que morreram fora da presença de Cristo ainda não são condenadas. Esses descansam para o dia do julgamento. E a passagem do rico de Lázaro? Bom, a passagem do rico de Lázaro está no Evangelho de Lucas, Carlos Inácio de Porto Alegre. Lucas 16, 19. Estamos caminhando para o final, não é? Tem mais alguma pergunta aí, diretor? Chegando no chat? Tá. 16, 19. Diz aqui, perdão, 16, 19. Né? Fala do rico e o mendigo, né? Aí o que esse texto mostra? Mostra a consciência da alma. Consciência da alma. Agora, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, fala daqueles que se esqueceram de Deus ressuscitando para o juízo. Aquele que não foi escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ok? Gente, nós estamos caminhando para o final e este programa é um oferecimento desta plataforma de streaming. Talvez você não conhecesse, o futuro chegou até você. Plataforma de streaming chamada Netfé. Presta atenção no que, enquanto eu falo com vocês, o que vai aparecer na sua tela. A Netfé é um empreendimento de visionários que entendem que o futuro está na plataforma de streaming, tá? Da plataforma de streaming. Observe que, se você entrar netfé.tv, conforme você vê na sua tela, você vai ver uma gama de materiais que vão edificar a sua vida, seja na pregação, transmissão de cultos, debates, louvor, conteúdo totalmente cristão. Você pode ficar tranquilo, seus filhos podem assistir isto. Você pode acessar de qualquer lugar, no seu celular, no seu computador, aonde você estiver. Vai viajar, leva a Netfé com você, uma plataforma de streaming. Faça então o seu cadastro, tem um cadastro aí, faça o seu cadastro, não é? E aproveite por enquanto, a Netfé está fazendo o seu trabalho gratuitamente. Em breve, uma pequena taxa será cobrada, você vai ver que valerá a pena e você será identificado. Inscreva-se na Netfé, ok? netfé.tv. Bom, e também, se você quiser estudar teologia comigo ou fazer parte do curso de grego, me mande uma mensagem em meu WhatsApp, 11 96766 5787 11. Vou pedir para o meu diretor fazer um GCzinho disso aí, 11 96766 5787. Pessoal, me segue no Instagram, Roberto Cruvinel. Me segue aí no Instagram, isso tem, né, diretor? Aí, pronto, né? Roberto Cruvinel. Você me segue no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, né? E acione as notificações. Bom, ficamos por aqui hoje. Deixa eu ver. Ficamos por aqui hoje e na próxima semana vamos falar sobre divórcio e novo casamento. Certeza absoluta que você não vai perder esse debate. E próxima sexta-feira, se Jesus não voltar até lá, às 23 horas, voltamos com o tema divórcio e novo casamento. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e a paz do Senhor.